A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Então, hoje, mais uma mensagem, mais uma palavra, aqui no canal. E se você ouvir isso aqui hoje e não fizer nada, não mudar nada, talvez seja a última chance de você acordar espiritualmente. Tem muita gente que está agora aí me ouvindo essa palavra, essa mensagem, e está sentindo a presença, mas continua no seu dia a dia desobedecendo. Só que isso, gente, tem uma consequência, tem um preço, tá? Hoje, Deus, ele quer abrir os seus olhos. Ele quer falar direto ao seu coração de uma forma muito especial. Então, se você clicou nesse vídeo, não foi por acaso. Deus quer falar com você. Tem algo dentro de você que quer mais, que está cansado de viver de aparência. Você está orando, você está lendo a palavra, você está indo na igreja, mas nada está mudando. Parece que você está travado, Talvez o problema não esteja o que você está ouvindo, mas o que você está fazendo com aquilo que você já ouviu? Você está colocando em prática? Você está obedecendo? Então hoje a gente vai mergulhar aqui na palavra, na Bíblia, e tentar entender por que isso acontece e como sair desse lugar. Abra então sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 24. Quero ler para vocês aqui um versículo chave para a gente começar então a mensagem de hoje. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Tiago ele não está falando com nenhum incrédulo aqui, ele está falando com quem ouve a palavra, com quem vai à igreja, assiste pregação, chora ouvindo louvor. Mas ele é muito claro aqui nesse versículo, dizendo que se você só ouve e você não obedece, você está se enganando. É como a gente se olhar no espelho. Você vai ver uma sujeira no rosto e vai sair como se nada tivesse acontecido. A palavra, ela é exatamente assim. A palavra revela quem nós realmente somos. Mas é você que tem que agir perante o que você vai ver, o que a palavra vai te revelar. Mas se você não age perante o que você está vendo, perante o que a palavra vai te dizer, você está esquecendo quem é em Deus. O que Deus já te mostrou que você está ignorando e que você não está obedecendo. Abra sua Bíblia em Provérbios 9. Ali tem dois convites, A sabedoria ou a tolice. Quero ler para vocês os versículos chaves aqui então. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, preparou a sua comida, misturou o seu vinho e também já preparou a sua mesa. Enviou as suas criadas, convida desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do pão e não bebei do vinho que misturei. A mulher tola é alvoroçadora, é simples e nada sabe, e assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, para chamar os que passam pelo caminho direito, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Mas não sabem que ali estão os mortos, e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios 9 está apresentando duas vozes, uma se chama sabedoria e a outra se chama engano. A sabedoria, ela convida os simples a crescer. A insensatez convida os tolos a permanecerem na ilusão. Todos os dias você escolhe quem você quer ouvir e que escolha você vai tomar, se você vai ter sabedoria para lidar com as situações do teu dia a dia, obedecendo ao Senhor, ou se você vai ser insensato. Você nesse momento está vivendo de aparência ou você quer viver com profundidade? Porque a tolice, quando a gente escolhe ela parece até confortável no momento, mas ela leva à morte. Já a sabedoria, ela vai exigir mudanças de comportamento no nosso dia a dia, mas isso vai levar à vida. Então, lá em 1 Crônicas 13, abra aí sua Bíblia, zelo sem obediência. E Davi consultou os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem do Senhor nosso Deus, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus.
e puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois tropeçavam. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, porque estendeu a mão à arca e morreu ali perante Deus. Então Davi, ele queria honrar Deus, né? Ele fez do jeito dele sem buscar como Deus queria. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente age que nem Davi? A gente tem uma boa intenção, a gente tem aquela emoção do momento, mas a gente não tem a reverência porque a gente não buscou aquilo que Deus queria que a gente fizesse. A gente queria honrar a Deus, porém a gente fez do nosso jeito, a gente não pediu para o Senhor como Ele queria que a gente fizesse. Como se a gente quisesse que Deus aceitasse o nosso esforço. Deus não quer o nosso esforço, a nossa performance, Ele quer a nossa obediência. Então você está carregando o que é santo de qualquer jeito? Assim como Davi estava carregando a Arca da Aliança? Ou você está tentando agradar a Deus sem se alinhar com a vontade dEle? Muitos aqui nesse momento estão fazendo isso, estão tentando agradar a Deus, mas não estão alinhados com a vontade de Deus. E Ele não aceita isso, amados. Ele não aceita o nosso esforço humano. Não adianta você falar que você está fazendo para Deus, por Deus. Não, amados, se aquilo não está perante o que Deus já te falou para fazer, se está fora, se está sendo desobediente da palavra que Ele te deu, não adianta. Não é de qualquer jeito. Assim como Davi tinha as melhores das intenções, tinha ali a emoção e tudo, mas ele estava sendo desobediente, porque ele não estava buscando como Deus queria. Então, você tem buscado como Deus quer ou você está fazendo de qualquer jeito? Você tem tentado agradar a Deus sem se alinhar com a própria vontade dele? Abra então sua Bíblia em Atos 2, 14 e 41. O arrependimento que transforma. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a voz e disse-lhes: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Deus ressuscitou a este Jesus, sabendo, pois, com certeza, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo-lhe eles isto, compungiram-se em seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então Pedro, ele era aquele que negou a Cristo, né? Mas agora aqui ele estava cheio do Espírito Santo e ele estava levantando todos com muita autoridade, né? Ele se levanta com essa autoridade que o Espírito Santo, estando nele, lhe dá acesso. Ele está pregando aqui com muita verdade e ele não suaviza, irmãos, assim como essa mensagem de hoje. Quando Deus quer falar, ele não vai passar a mão aí na nossa cabeça, né? Então Pedro aqui, ele está apontando o pecado e revelando Jesus ao mesmo tempo. E o povo se pergunta, o que faremos? Aí Pedro fala, arrependam-se. Então esse aqui é o poder da palavra, tá? Porque é uma palavra que confronta, que quebra, que restaura. Porém, ele não estava apontando o dedo, não estava julgando as pessoas. Ele estava apenas apontando o pecado e revelando Jesus, para que através do arrependimento, então, aquelas pessoas tivessem a salvação eterna. E quando foi a última vez que a palavra ela te levou a se arrepender de verdade? Hoje, Deus ele tá te chamando para deixar de viver pela metade. Você sabe que ele já te mostrou coisas que você precisa mudar. E chegou a hora de você obedecer tudo isso que ele já vem te falando no secreto. E você sabe o que é. Você sabe. Então pare apenas de ouvir todos os dias aqui a mensagem e não se posicionar, e não obedecer, e não colocar em prática. Seja alguém que vive o que prega. Seja alguém que seja um exemplo. Seja alguém que ganhe almas para Jesus, mas que esteja ali aos pés dele, que esteja vivendo realmente aquilo que está saindo da sua boca. Então eu quero orar com vocês, irmãos. Senhor, abre os olhos espirituais dos teus filhos, que eles levantem hoje como Pedro, que eles escolham a sabedoria, que não andem mais por aparência,
que eles hajam por arrependimento, Pai, transformação e frutos reais. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, se você ficou até o final desse vídeo, tenho certeza que essa palavra atingiu aí o seu coração em cheio e o Espírito Santo falou contigo no dia de hoje. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Vou também deixar um link logo aqui abaixo que contém 2 devocionais, que é o devocional Tudo Se Fez Novo e o devocional 21 Dias de Geração Interior. Tenho certeza que vai abençoar aí, né, o devocional do seu dia a dia, um complemento para você estar ali lendo a sua Bíblia e também fazendo um devocional com uma palavra mais aprofundada. Tem também o link para o grupo Liberte-se, onde você pode optar pelo grupo aberto e também o grupo fechado, que você vai receber uma palavra diária. A paz do Senhor, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Beijo!